Não sei se você já sentiu, eu já senti a presença de Deus aqui. Amém? Estamos felizes porque o Senhor é bom. Mas eu quero só alinhar aqui a nossa agenda, porque nós temos uma semana produtiva em nome do Senhor Jesus. Eu quero só relembrá-los da nossa torre de oração na segunda-feira, que Deus tenha abençoado, como também terça agora, que é a última terça nossa do mês, nós temos o nosso CRI. Então você que gosta de empreender, gosta de trabalhos, né? Gosta de avançar na sua carreira profissional, o CRI é o ministério onde os empreendedores cristãos estão ligados à nossa igreja, se reúnem e trocam experiências em nome do Senhor. Eu quero te convidar, venha na terça-feira, às 8 horas, será um momento gratificante em nome do Senhor Jesus. Sábado, escuta só, sábado nós temos uma programação especial, porque nós já estamos entrando na semana da Páscoa, né? E sábado nós temos uma programação especial aqui às 14 horas, 15 horas. 15 horas nós temos aqui uma programação especial dos nossos rockers e também do Kids, junto com a apresentação. Olha, coisa maravilhosa. Ele já vem ensaiando algum dia. Eu quero te convidar a prestigiar nossos adolescentes, as nossas crianças, para que você também sinta a presença de Deus e veja o que Deus tem feito através da vida deles. Amém? É um momento bom, gratificante, eles estão empenhados e nada melhor do que nós, os pais principalmente, né? Venha valorizar, venha investir no seu filho para que aqui ele possa estar adorando o nome do Senhor Jesus. E no domingo nós temos o culto de Páscoa. A nossa ceia normalmente ela é no segundo domingo, né? Mas por ser a Páscoa já no primeiro, então nós vamos celebrar a Santa Ceia no primeiro domingo. Amém? E eu creio que será uma bênção extraordinária. Eu creio que Deus tem feito maravilhas. Quando a igreja entende isso, quando todos estão conectados na mesma visão e vendo o que Deus pode fazer através de cada um de nós. Ninguém faz nada sozinho. Mas quando nós nos unimos, irmãos, olha, Deus faz coisa grande verdadeiramente. Amém? Então eu quero só relembrá-los na saída do nosso culto, no término do nosso culto. Não saia correndo, dê um abraço no seu companheiro de culto e já puxa o braço dele, passa aqui no nosso cofre. Nós temos um salgado abençoado, maravilhoso. O Bim está por aí? Está aí? Amém. Olha, o Bim e a Neia estão ali esperando vocês com a coxinha abençoada. E agora, não sei se vocês perceberam na entrada ali, a nossa bookstore está com cara nova. Amém? Quem está feliz com isso? Maravilha, aleluia. Então, ó, não sai correndo, não precisa ir para o McDonald's, vai no McCrente aqui nosso, já passa à direita, entra aqui na bookstore, porque se você quer ler um livro, uma Bíblia, não mandar vir do Brasil, é transtorno, demora demais, aqui é uma maravilha, já está tudo aqui, ó. Se não tem, pode encomendar, eles vão dar um jeito de chegar na sua mão em nome de Jesus. Eu creio nisso. Amém, irmãos? Irmãos, nós estamos felizes, porque 7 anos de bênção, 7 anos de vitória, e todo domingo Deus tem mandado pessoas novas aqui para adorar a Deus conosco. Amém? Eu quero convidar a conhecer, eu quero conhecer os visitantes que está aqui pela primeira vez. Levante a mão assim, só para mim te conhecer. Ó, que maravilha, que bênção. Vamos celebrar a vida desse pessoal maravilhoso? Vamos celebrar. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Eu sei que tem irmãos lá de Lisboa, vem acompanhar nosso pastor. Mas amém, está valendo. Amém? E ainda mais que eu fiquei sabendo que é do lado da Margem Sul, quem sabe Deus toca no coração deles, hein? Aleluia! Quem está comigo aqui? Amém? Amém? Aleluia! Aleluia! Irmão, eu fiquei sabendo que tem irmãos que moram aqui do lado de cá e gastam um tempão indo lá para Lisboa, irmão. Olha, irmão, escuta só. Pastor, eu vou te dizer uma coisa. Na Margem Sul, os irmãos sabem disso,
Pode ter uma igreja igual, mas melhor tem? Pode ter um igual, mas melhor? Diga assim, a minha igreja é uma bênção. Aleluia! Louvado seja Deus! Graças a Deus. Meus irmãos, para a nossa alegria está conosco o nosso pastor. É uma honra tê-los aqui, pastor João Evangelista, pastora Gisela. Eu sei que eles têm os afazeres deles lá, é muito corrido, 2 cultos, mas eu fui lá, implorei, pastor, vem conosco. É 7 anos, amém? É 7 anos. Pastor que é pastor, ele vai falar aqui, pastor que é pastor não gosta de sair da sua igreja. Ele paga para não sair. Mas eu tive que argumentar com ele, falei, pastor, lá também é a sua igreja. O senhor também é pastor de lá, pastor. Aí eu desarmei o homem, né? Graças a Deus. Vamos celebrar a vida do nosso pastor, da nossa pastora, que estão aqui adorando a Deus, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos continuar adorando o Senhor. Sem mais delongas, eu quero ler contigo, abra sua Bíblia, no livro de 1 Coríntios, no capítulo 16, em nome de Jesus. 1 Coríntios, capítulo 16, e verso 2. Glórias ao Senhor Jesus. Aleluias. A palavra do Senhor vai dizer assim: no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar conforme a sua prosperidade. Meus queridos, o apóstolo Paulo nos ensina nesse texto princípios valiosos sobre a nossa contribuição ao Senhor. Quando nós entramos no ato de ofertório, de adorar o Senhor com o nosso ofertório, isso nos chama a uma reflexão que começa primeiro no nosso coração. Não é por acaso, nós não ofertamos, nós não entregamos o nosso dízimo por obrigação, não. Mas nós fazemos isso com alegria. E o primeiro princípio, nós sempre dizemos assim, nós ofertamos, devolvemos o nosso dízimo, porque nós somos gratos o que Ele já nos deu, amém? Ele já nos proporcionou, nós já temos. Então, a gente só dá o que nós temos, não é verdade? Então, nós entregamos aquilo que o Senhor nos entregou. E outro sim, eu quero trazer uma verdade dentro desse contexto, que muitas pessoas tentam barganhar com Deus. Não, você dá, você oferta, que Deus vai te dar tal. Não. Esse conceito está errado. O conceito é, eu oferto, eu entrego meu dízimo, porque o Senhor já me abençoou. Esse é o momento de nós entendermos o agradecimento ao Senhor. Segundo princípio que nós podemos observar nessa palavra que Paulo nos ensina, é a obediência. Nós ouvimos a palavra do Senhor e nós cumprimos com aquilo que Ele nos orienta. Ninguém faz nada sem ter uma orientação bíblica, né? Então a palavra do Senhor nos ensina para obedecermos a palavra do Senhor. E não obstante, o terceiro princípio que nós entendemos, e prestamos muita atenção, que quando nós entregamos o nosso dízimo e nós ofertamos na casa do Senhor, nós estamos contribuindo para o crescimento do reino de Deus na terra. Amém? A minha oferta, a sua oferta, o seu dízimo, ela tem uma importância muito grande, por menor que seja ela, mas tem uma importância tremenda. E isso aqui é o nosso textual. Alguém lá no Brasil se importou com aqui. Então os irmãos ofertando, os irmãos devolvendo o seu dízimo, nós chegamos ali em Lisboa. Uma igreja maravilhosa, abençoada. Alguém de Lisboa ofertou, dizimou e se importou com a margem sul. E aqui nós estamos adorando o Senhor Jesus. E eu creio que daqui nós vamos chegar até Setúbal em nome do Senhor Jesus. Eu creio nisso. Amém?
Então, esse é o motivo de nós entregarmos a nossa oferta com o nosso coração alegre, feliz, leve, né? Não é por força, não é por obrigação, não, mas fazemos com alegria em nome do Senhor. Então, eu quero te convidar com o coração aberto e feliz para que você entregue a sua oferta em nome do Senhor. Pastor, mas como é que eu faço isso? Nós temos aqui algumas maneiras. Você tem a conta da nossa igreja, que é diretamente. Você tem o MBWay diretamente. E também você tem a maquininha que pode estar aí ao seu lado e os nossos envelopes. Então, você tem várias oportunidades para fazer isso com graça, com alegria, sem constrangimento, mas faça aquilo que Deus colocar no seu coração, em nome do Senhor Jesus. Vamos lá. O Deus que prometeu, tão certo proverá. Cada promessa é um decreto ao que crer. Alcançado o alívio, ao cativo libertação, ao doente o milagre, a sua igreja provisão. Alcançado o alívio, ao cativo libertação, ao doente o milagre, a sua igreja provisão. Nada irá faltar, Deus vai transformar infinitamente mais, infinitamente mais. Nada irá faltar, Deus vai transformar infinitamente mais, infinitamente mais. Aleluia. Se deixar, a gente passa a manhã toda cantando, né? Adorando o nome do Senhor uma vez. Estenda suas mãos para cá em nome do Senhor. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por este momento a qual cada um dos teus filhos contribuiu para o teu reino, para o crescimento da tua obra. Dai-nos, Senhor, da tua graça, Senhor, para que possamos, orientados por ti, Senhor, gerir da melhor forma possível, Senhor, esses recursos para o bem-estar do crescimento da tua obra na terra, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Meus irmãos, é a hora do sermão. Mas, deixa eu te falar uma coisa. Não é sempre que nós temos aqui esse casal. Eu quero quebrar o protocolo aqui, pastor. Eu quero ouvir a pastora Gisela, aí ela aproveita e já ora pelo Senhor para ministrar. Amém? Quem quer ouvir a pastora Gisela aqui, amém? Pastor. Bom dia, igreja amada do Senhor, amém? Quem está feliz com Jesus aí? Aleluia. Afinal de contas, são 7 anos de Lagoinha Margem Sul. E eu tenho certeza que Deus fará grandes coisas no nosso meio. É o começo de uma nova história nesse lugar. E eu sei que o Senhor está acrescentando pessoas, vidas, famílias, para estarem aqui estabelecidas. Eu creio que essa casa nunca mais será a mesma. É sério, gente. Na hora que o louvor estava cantando aqui, eu escutava anjos cantando nesse lugar. E eu fico muito alegre por isso. Porque só Deus sabe o que essa casa já viveu. E chegou um tempo do novo de Deus para esse lugar. Uma nova história, uma nova vida.
tempo de esperança, tempo de fidelidade, tempo de amor, em que o Senhor acrescentará primeiramente no coração de cada um de vocês. E depois Ele trará pessoas que alcançarão o amor dele através da vida de vocês, em nome de Jesus. Chamar o meu esposo aqui, o pastor João, porque ele gosta de falar mais do que eu, né? Quem conhece. Amém, gente? Estenda sua mão para cá. Pai, em nome de Jesus, essa é a sua palavra, Pai. A tua palavra que sai diretamente do trono do Senhor. Que o Senhor possa, nessa manhã, usar o teu servo com poder e autoridade do nome de Jesus, para trazer a palavra de Deus aos corações daqueles que necessitam, Pai. Esteja conosco em todo o tempo e que possa ter liberdade para ministrar nos nossos corações, através da vida do seu servo. É aquilo que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu Deus, é forte demais. Quem está feliz aí com Jesus? Não, eu disse com Jesus. Eu não disse com o irmão que está do seu lado, eu disse com Jesus. Glória a Deus. Eu fico muito feliz, estou aqui celebrando, estou muito feliz, mas é impossível, né, nós não olharmos para trás e ver quando tudo começou, ver cada dia se passando, cada ano se passando. E para mim, de fato, é uma honra, é um privilégio poder estar aqui vendo a igreja do Senhor cada dia mais crescendo, abundante, rompendo, vidas, né, se achegando aos pés do Senhor. E isso é poderosíssimo. E por isso, nesta manhã, eu estou aqui, de fato, muito feliz. Muito obrigado, pastor Genildo, pastora Viviane, Vitória. Não esqueça, gente, isso é normal, isso é normal. Pastora Vitória, pastor Genildo, é uma honra, viu? Poder estar aqui. Estou aqui de coração grato. Vou estar agora de manhã e vou estar à noite. É isso mesmo. Se você não trouxe um convidado, você vai trazer à noite. Em nome de Jesus, tá? Nós vamos falar de assuntos importantíssimos hoje para esse novo tempo. Eu não sei se você já estudou o número 7. Quem já estudou o número 7 aqui? O número 7 fala de mudança de estação. Fala que está gerando um novo tempo, uma nova estação, um novo momento, uma nova realidade. Então hoje é um dia profético, né? Hoje é um dia profético. Não tinha nada combinado aqui e a pastora falou exatamente sobre o mesmo assunto, não é verdade? Então, para mim, é uma alegria também poder rever ali o Rodrigo e a Karine, né? Vocês não ouçam aquilo que o pastor disse, tá bem? Pode ouvir tudo, exceto aquilo que ele falou que vocês são daqui, tem que ficar aqui. Não, isso não é normal não, tá? Ele vai ser disciplinado em breve. Tô brincando. Nós somos apaixonados. Quem é pastor é aquilo que ele falou, né? Quem é pastor é apaixonado por ovelha, cuida de ovelha, quer estar perto de ovelha. Eu não gosto, de fato, quem me conhece sabe, eu gosto de estar em Lisboa, gosto de pregar em Lisboa, gosto de viver a vida, né? A gente só tem ovelhas que a gente só conhece, só tem um tempinho com elas no domingo, né? Se a gente deixa de ir, a gente fica 15 dias sem ver a nossa ovelha, né? E eu gosto de estar perto, né? Pastor tem que ter cheiro de ovelha. Pastor que não tem cheiro de ovelha não é pastor. Pode ser qualquer outra coisa, mas não é pastor. Mas nesta manhã, primeiro também, né, chegar aqui e ver ali, né, tantas obras, tantas coisas lindas, né, que coisa boa. É tão bom você chegar num lugar e ver o cheiro, né, da presença de Deus, ver o cheiro da identidade da nossa igreja, da visão da nossa igreja. Eu me senti aqui realmente muito feliz aqui hoje. Bem, meus irmãos, eu quero repartir duas palavras aqui hoje, uma pela manhã e outra à noite, de uma série que eu ministro sobre algumas realidades da invisibilidade. Algumas realidades da invisibilidade. Eu não sei se você tem a convicção de que o mundo espiritual ele é mais real do que aquele que você vê, do que aquele que você pisa, do que aquele que você abraça, do que aquele que você enxerga.
do que aquele que você vive no seu dia a dia. E existem coisas que são sutis, que se tornam inimigos da nossa vida, inimigos da nossa história, inimigos do nosso propósito, né? Então, nesta manhã, eu quero te falar sobre um destes inimigos. Então, eu tenho como tema desta mensagem, um inimigo invisível. E esse inimigo, ele ataca crianças, ele ataca adolescentes, ele ataca jovens, ele ataca casais, ele ataca famílias, ele ataca igrejas. E quando nós temos 7 anos de idade, nós precisamos entender que nós já estamos vivendo um novo tempo, já estamos vivendo uma nova estação. Com 7 anos de idade, uma criança já está indo para a escola e geralmente com 7 anos de idade ela já se torna autônoma. Geralmente com 7 anos de idade ela já tem algumas atividades que ela não depende do pai, não depende da mãe, não depende do irmão mais velho. Mas nós começamos a adquirir uma maturidade, mas é necessário nós entendermos que essa estação chegou. E para que nós pudéssemos basear aquilo que eu vou falar, eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, em 1 Samuel capítulo 16. 1 Samuel capítulo 16 é um texto muito conhecido, é um texto que você sabe ele de cor e salteado, você já ouviu mensagens sobre ele, mas nós não vamos ficar apenas nele, nós vamos apenas iniciar nele. 1 Samuel capítulo 16, verso 1. Diz assim: disse o Senhor a Samuel. Quando eu leio a Bíblia, eu gosto de me adentrar no texto. E isso faz todo sentido. Quem foi que disse a Samuel? Então pronto. Então aqui, se foi o Senhor que disse, quem sou eu para dizer o contrário? Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Olha, eu vou ler novamente. Até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, e eu te enviarei a Jessé, o belemita. Entre os seus filhos me tenho provido de um rei. Em algumas versões já diz que quando ele envia para ungir, ele já tinha se provido de um rei. Eu vim aqui para lhe dizer nesta manhã, olhando nos seus olhos, que existem inimigos que têm impedido você, e existe um inimigo que tem impedido você de avançar em todos os níveis e áreas da sua vida. Esse inimigo chama procrastinação. O que o Senhor estava falando aqui para Samuel era: até quando você vai deixar de tomar uma decisão que é necessário ser tomada? Até quando você vai olhar nos olhos daquela pessoa e vai ter uma conversa difícil? Até quando você vai olhar para aquele pecado e vai falar assim: ele não me domina mais? Até quando? Até quando? Até quando? Até quando eu vou deixar de ler a Bíblia? Até quando eu vou deixar de congregar? Até quando eu vou deixar de usar os meus dons e talentos para te servir? Até quando? Até quando? Até quando? Uma igreja que está fazendo 7 anos de idade, ela precisa refletir. Porque a igreja não tem a ver com paredes. Essa igreja, se você vir aqui durante a semana, meu Deus, é um ambiente ruim, não é um ambiente legal. Mas num ambiente de culto é um ambiente extraordinário, é um ambiente espiritual, é um ambiente cheio de vida, é um ambiente cheio de graça, é um ambiente cheio de favor de Deus, é um ambiente onde nós louvamos, adoramos, celebramos, onde nós nos abraçamos. Então não tem a ver com a estrutura, mas tem a ver com a minha estrutura espiritual. E o Senhor me trouxe aqui hoje para lhe perguntar: até quando você vai procrastinar aquilo que você precisa resolver? Até quando você vai deixar de viver os planos e os propósitos que você tem que viver? A palavra procrastinação vem do latim procrastinus, que significa pôr para frente, deixar para amanhã. Pôr para frente, deixar para amanhã.
no Mineirês, mais que tem mineiro aqui não. Deixa eu perguntar melhor, tem comedor de pão de queijo aqui não? Meu Deus do céu, é forte, hein? Uai, eu tô achando muito pouco mineiro aqui hoje, velho. Tem paulista aqui não? Carioca? Isso. Isso mesmo. Tem angolano aqui, angolano. Moçambicano. Guineense. Olha que bênção, que legal. Já estive lá na Guiné-Bissau, bênção demais. Eu tenho cartão de residência na Guiné-Bissau. Eu tenho dupla cidadania. Mas foi bênção, conheci Guiné-Bissau, foi maravilhoso. Estive lá 20 e tal dias, conheci Angola também, né? Estive lá em Luanda, tempo bom, muito bom. Mas, por que eu quero dizer isso? Eu queria dar um exemplo sobre aquilo que nós falamos. Deixar para depois, deixar para amanhã, é como se você estivesse empurrando com a barriga. E hoje nós vamos falar sobre isso de uma forma clara, porque nós estamos falando aqui de uma certa forma, deixar de tomar atitudes. O Senhor está nos chamando aqui hoje para dizer até quando eu vou deixar de tomar atitude, até quando eu vou adiar, até quando eu vou postergar, até quando eu vou procrastinar aquilo que eu preciso tomar. Ei, presta bastante atenção, um dos maiores inimigos, um dos maiores e piores inimigos da nossa vida é decidir não decidir. A procrastinação é decidir, não decidir. Porque não decidir é uma decisão. Por isso é que ela chama procrastinação. E quando o Senhor diz, até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado? Até quando eu vou tolerar algo na minha vida que Deus já rejeitou? Até quando eu vou tolerar algo na minha casa que Deus rejeitou? Até quando eu vou tolerar algo no meu ministério que Deus já rejeitou? Até quando eu vou tolerar algo na criação dos meus filhos que Deus já rejeitou? Às vezes nós estamos lidando com realidades em que Deus não está no negócio, mas nós insistimos em estar. E aqui o fato é exatamente isso. Até quando Saul, você sabe, se você olhar para a história de Saul, você vai ver que Saul foi uma escolha de uma insistência de um povo ansioso. De um povo que não sabia o que é ouvir a direção de Deus, não sabia o que é ouvir os desígnios de Deus, a vontade de Deus. A pior coisa que tem é nós estarmos num ambiente, num lugar em que a vontade de Deus ela não é executada. Porque quando a vontade de Deus ela não é executada, quando os desígnios de Deus não é executado, nós não viveremos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então por isso é que o apóstolo Paulo em Romanos 12, ele diz, rogo-vos, pois, irmãos. Ei, presta bastante atenção, esse texto ele é maravilhoso, eu gosto muito dele, eu cito muito ele, porque eu não consigo ver o apóstolo Paulo fazendo assim, ô meu irmão, eu rogo, tá? Olha, por favor, não. O apóstolo Paulo era colérico. Ele dizia, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias que há em Cristo Jesus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, não vos conformeis com essas atitudes, não vos conformeis com essa forma de estar, não vos conformeis com essa forma de viver, não vos conformeis com essa forma que você está levando, não vos conformeis em empurrar com a barriga, não vos conformeis em aceitar algo, mas transformai-vos pela renovação da sua mentalidade, da sua mente. Para quê? Para que haja uma reação. E qual é a reação? Para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de... Fala com esse irmão, é vontade de... Não é a minha vontade. Fala com ele, com 7 anos de igreja... Não, você vai ter que repetir, porque você vai me ajudar a pregar aqui. Fala assim, com 7 anos de igreja, você não vai fazer mais a sua vontade. Você vai fazer a vontade de Deus para a sua vida.
Eu sei que tem diácono aqui, eu sei que tem ministro de louvor aqui, eu sei que tem professores de kids aqui, eu sei que tem pastores aqui, eu sei que tem missionários aqui, eu sei que tem intercessores aqui, eu sei que tem voluntários aqui, eu sei que tem pessoas que são profissionais da área da fotografia, do vídeo, e nós possamos impactar essa margem sul, porque eu não vou procrastinar mais. Agora, as decisões, elas fazem parte da nossa vida. Agora eu queria trabalhar com você aqui 3 realidades. Toda decisão, presta bastante atenção, e é sobre isso que nós vamos avaliar. Toda decisão, em primeiro lugar, ela tem uma urgência. Toda decisão, ela tem um alcance. E toda decisão, ela tem uma exclusividade. Toda decisão, ela tem uma urgência. Toda decisão, ela tem um alcance. E toda decisão, ela tem uma exclusividade. E é sobre esses 3 pontos que eu quero me nortear aqui agora. Primeiro, quando eu falo com você com muito amor, com muito carinho, mas ao mesmo tempo com muita seriedade, com muita verdade. Porque a sua decisão, ela não tem a ver só com você, ela tem a ver com a sua família, ela tem a ver com seus filhos. Você já parou para imaginar o alcance da sua decisão? Você já imaginou, quando você toma uma decisão, as pessoas que estão atreladas a essa decisão? Você já parou para imaginar, quando você toma uma decisão, quem você está levando com você de forma voluntária e involuntariamente? Toda decisão que nós tomamos, ela reflete na nossa esposa, no caso do homem. Toda decisão que o homem toma, ela reflete nos filhos. Toda decisão que o homem toma, reflete em todas as áreas da sua vida. E neste caso aqui, quando o Senhor chama Samuel, até quando? Até quando você vai permitir que uma nação inteira seja dirigida por um homem que não é dirigido pelo Espírito Santo de Deus? Até quando você vai permitir que esse homem esteja governando sem a orientação do Pai, sem a direção do Pai? Até quando você vai permitir? Até quando? Até quando? O Senhor está trazendo aqui hoje, o Senhor sabe, o Senhor já está ministrando no seu coração que existe alguma coisa aí que você está empurrando com a barriga. Existe uma coisa que você precisa tomar decisão, porque a sua decisão, ela está atrelada, a sua decisão. Sabe por que eu digo que as decisões estão atreladas? É porque as consequências também. E esse é que é o problema. E esse é que é o maior desafio. Talvez ontem nós tivemos o culto Hero, e eu coloquei um irmão para pregar. Esse irmão, uma vez ele ouviu uma palavra do pai dele. E esse irmão já tem 30 e tal anos de idade. Um irmão cheio de Deus, um irmão cheio de vontade de servir ao Senhor. E durante um ano, eu falei com ele, Deus vai te usar na vida de outros homens, Deus vai te usar cuidando de outros homens, Deus vai te usar abençoando outros homens. Mas um dia, houve uma decisão do pai dele em falar alguma coisa que mudou a história daquele homem. E todas as vezes que aquele homem tinha que tomar uma decisão, todas as vezes que aquele homem tinha que assumir um papel ou assumir alguma responsabilidade, aquela voz vinha na cabeça dele: você não vai ser nada, você não consegue nada, você não pode nada, você nunca vai ser ninguém na vida. E todas as vezes que aquele jovem, aquele homem, ele ia fazer alguma coisa, aquela voz: ei, eu quero lhe dizer, até quando essa voz vai falar na sua mente, até quando essa decisão que você precisa tomar, ela vai governar a sua vida, vai governar as suas emoções. Aquilo que o Senhor estava falando, até quando você vai permitir que um homem que já não tem um coração em Deus reine sobre Israel? Até quando esse homem tem autoridade sobre essa nação? Esse homem que já não ouve Deus, esse homem que já não é um homem de Deus, esse homem que já foi reprovado por mim. Eu já tenho a solução. Muitas vezes nós não tomamos decisões porque nós achamos que as soluções vêm de nós. Eu vim aqui para lhe dizer que a decisão que você não toma, Deus já tem a solução que você precisa. Eu vou repetir, a decisão que você não está querendo tomar, eu vim aqui para lhe dizer que Deus já tem a solução que você precisa. Tenha atitude, porque Deus vai realizar o propósito. Tome a atitude que Deus vai fazer. Eu tenho ouvido
testemunhos maravilhosos de pessoas que têm tomado atitude. Há decisões que precisam ser urgentes, outras precisam ter cautela, mas todas precisam ser tomadas. Há decisões que precisam ser urgentes, outras precisam de cautela, mas todas precisam ser tomadas. Coloca a mão no seu coração, por favor, e diga assim: Senhor, independentemente da decisão que eu tomar hoje, eu vou tomar decisões. Eu não vou procrastinar mais, em nome de Jesus. Quantas pessoas estão aqui hoje que você precisa ir a uma segurança social, você precisa ir a umas finanças? Quantas pessoas estão aqui hoje que você precisa ir no banco e tomar uma decisão? E eu vim aqui para lhe dizer que você pode ir tomar a decisão. Não caminhe porque pessoas disseram que não conseguiram. Eu vim aqui para lhe dizer que Deus tem uma porta aberta para quem decide. Deus tem uma porta aberta para quem toma decisões. Deus tem uma porta aberta para quem toma atitude. Deus tem uma porta aberta para quem vai, crê, confia. Ei, quantas pessoas estão enroladas no Banco de Portugal porque não tomou uma decisão? Quantas pessoas estão enroladas na Segurança Social porque não tomou uma decisão? Quantas pessoas estão enroladas nas finanças porque não tomou uma decisão? Quantas pessoas estão aqui morando de aluguel até hoje e podia ter comprado a casa que você está porque você não tomou uma decisão? Você decidiu não decidir. Mas eu vim aqui para lhe dizer que hoje é dia de você fazer um reset. Quando Deus ele cria o homem, a Bíblia diz que ele faz do pó um homem de barro. E logo a seguir ele diz assim, ó, e aquele ser passa a ser vivente. Ali ele estava criando um ser espiritual que tinha uma alma e que habita num corpo. Fala com esse irmão que está do seu lado. Você é espiritual, você tem uma alma e você habita num corpo. Às vezes a sua mente quer tomar uma decisão, mas o seu corpo não vai até a decisão. Às vezes a sua mente quer tomar uma decisão, mas a sua boca não age em relação à decisão. E hoje é dia de você fazer um reset. Eu quero fazer um reset, eu quero te ensinar a fazer um reset em 3 áreas. Por quê? Se você não fizer o reset nessas 3 áreas, você vai ter muita dificuldade de viver o propósito novo. Primeiro, um reset na vida espiritual. Tem pessoas que estão aqui, pastor, que eles falam todos os anos, esse ano eu vou ler a Bíblia toda. Eu vou olhar para trás e vou perguntar, você leu? Pastor, esse ano eu vou ler só um capítulo por dia. Você leu? Pastor, esse ano eu vou em todos os cultos, eu não falto nenhum. Você já veio? Pastor, esse ano eu não falto um shine. Quantos você já faltou? Eu estou falando de decisões simples, corriqueiras e que alimenta a sua vida espiritual. Você não lembra do primeiro sermão do pastor Genildo, quando ele esteve aqui e pregou pela primeira vez? Alguém lembra do primeiro sermão? Alguém lembra o que ele falou? Todas as coisas? Mas eu quero lhe dizer que aquele sermão foi um dos pratos que te alimentou para você permanecer até aqui. Tem coisas que nós não precisamos lembrar, mas nós precisamos estar no ambiente espiritual. E quando nós entendemos isso, nós estamos falando de devocional, nós estamos falando de perdão. Tem pessoas aqui que estão fazendo tudo, mas tem uma mágoa no coração, precisa liberar perdão. Precisa sair daqui hoje, ligar para o seu pai e falar assim, pai, eu te perdoo em nome de Jesus. Mãe, eu te perdoo em nome de Jesus. Meu irmão, eu te perdoo em nome de Jesus. Ah, pastor, mas isso é demais. É decidir e não decidir. A Bíblia diz que se você souber que outro irmão, ele tem algo contra você, você está impedido de ofertar, você está impedido de orar, você está impedido de fazer tudo. E aí nós queremos ser seres espirituais. Não perdoamos, não liberamos perdão, não fazemos um reset espiritual, não andamos limpos. E chegamos aqui como santarrões.
e queremos que tudo flui. Com 7 anos de igreja, nós não podemos permanecer. Você veio aqui hoje para ouvir essa palavra que vai mudar a sua vida apenas com o poder de uma decisão. Você precisa fazer um reset no corpo. Quem aqui me conhece há 50 quilos atrás? Geralmente a gente fala há 5 anos atrás, né? Não. Quem aqui me conhece há 50 quilos atrás? Tem aqui alguns irmãos que conhecem. A Raquel tá aí, a Jusilene tá aí, Daniel, filho do Daniel, a esposa. Me conheceram há 50 quilos atrás. Pastor, 50 quilos aqui, 50 quilos aqui. É isso mesmo. Sabe o que eu estava fazendo? Eu estava negligenciando o templo do Espírito Santo. Não tem a ver com o peso, mas tem a ver com a minha saúde. Tive 2 tromboses seguidas. Quem não leu meu livro ainda, pode ler, está ali, ó, Viva um dia de cada vez. Fui o segundo filho de uma mãe que perdeu o primeiro. Fui gerado num ventre ansioso. Decisões precipitadas, uma atrás da outra. Relacionamentos difíceis, complicados. Fui colecionando traumas, colecionando dores e não sabia por quê. Porque eu simplesmente, a minha mãe decidiu me gerar num ventre ansioso. Porque ela perdeu o primeiro com 17 dias ele morre. E quando eu venho na barriga dela, ela falava comigo assim: filho, nasce todos os dias, nasce, filho, nasce. E aquilo foi gerando ansiedade. Eu vivi desafios quando eu, com 30 anos de idade, eu tenho uma queda súbita em Lisboa. Vieram o INEM, não resolveu o problema. Vieram os paramédicos, não resolveram o problema. Fiquei internado vários dias no Hospital de Santa Maria. E ali me reviraram de cabeça para baixo, me reviraram do avesso. Quando no último dia, o médico falou assim: você já está liberado. Eu falei: como, doutor? Como é que eu estou liberado? O senhor nem sabe o que eu tenho. Eu já tinha passado, o diagnóstico mais simples que eu tinha tido era meningite. Quando ele chegou no último dia, ele disse-me assim: João, você está liberado, você não tem nada, você pode ir para casa. Eu falei: como não tem nada? Ele falou assim: a única coisa que você precisa é aprender a viver um dia de cada vez. A partir daquele dia, eu saí daquele hospital, sentei naquele banco e falei com o Senhor: Senhor, o Senhor é o dono dos meus dias. O Senhor é aquele que criou o céu, terra e tudo o que há. Me ensina, por favor, a viver um dia de cada vez. E a partir daí, o Senhor foi me ensinando, me deu 10 lições que está naquele livro. Aquele livro já chegou nos 5 continentes da terra. Eu costumo dizer que ele é o best-seller da nossa igreja em Lisboa. É o livro mais vendido lá em Lisboa, não é verdade? É o best-seller. Mas é um livro que tem impactado, eu já tenho tido vários testemunhos daquele livro, mas porque um dia eu precisei fazer um reset do meu corpo. Tem maridos e esposas aqui juntos? Só os maridos, levanta assim a mão. As mulheres tampam o ouvido agora. Ouve as vossas esposas, é importante. A minha esposa teve um papel fundamental nesse processo, me ajudando, me orientando. A mulher, é muito bom quando nós temos uma mulher sábia. O ruim é quando ela é sabiá. Sabe qual é a diferença da mulher sábia e da mulher sabiá? A mulher sábia, ela edifica. A mulher sabiá só fala. Fica cantando no ouvido do marido o dia todo. É a mulher sabiá. Agora a mulher sábia não. A mulher sábia, ela edifica, ela conversa, ela orienta, ela ajuda. Ela fala: amor, precisa ajudar, precisa fazer isso, precisa mudar o estilo de vida. Vamos juntos. Vamos mudar essa alimentação, vamos fazer uma caminhada, vamos cuidar do templo do Espírito Santo, vamos mudar a história da nossa vida, vamos mudar a história da nossa família, vamos fazer algo que edifica. Vamos fazer algo que edifica, mas você também precisa fazer um reset na alma hoje, deixar velhas práticas, abandonar sentimentos. Tem pessoas aqui que têm ressentimentos do pai, da mãe, de irmãos, de patrão. Tem pessoas aqui que têm ressentimentos com essa nação. Você precisa abandonar isso, você precisa tirar isso, você precisa de cura interior, você precisa de perdão, você precisa eliminar esses ressentimentos, essas amarguras, porque isso vai fazer com que você
não mude. Você precisa fazer também um reset nos seus princípios. Todos os princípios que você insere na sua casa, na sua vida, na sua família, no seu ministério, são princípios que estão na palavra de Deus. Quando o Senhor diz: até quando, Samuel, você vai tolerar este homem, que o coração dele já não pertence a mim, que o coração dele já não está inclinado para mim? Até quando você vai permitir que outras pessoas... Ei, por que eu procrastino? Por quê? Talvez você não sabe, eu vou lhe dizer. Você procrastina porque você tem preguiça. Você procrastina porque você tem medo. Você procrastina porque entregar custa. Você procrastina porque perdoar custa. Você procrastina porque há conversas que custam muito. Eu sou uma dessas pessoas que eu tenho dificuldade em ter conversas difíceis, mas quando eu tenho conversas difíceis, elas são difíceis mesmo. A minha mulher é com o pé às costas. Tem problema que eu resolvo, demora 1 ano. Ela resolve em 30 segundos. E às vezes nem abre a boca. Ela só olha. Ela só olha, os capetas, sai tudo. Foge tudo. Vocês estão compreendendo? Mas é necessário ter conversas difíceis. Agora deixa eu lhe perguntar uma coisa. Quanto vale uma família abençoada? Quanto vale um homem abençoado? Uma mulher abençoada? Um filho abençoado? Até quando? Até quando? Até quando? Ei, presta bastante atenção, existe uma urgência nessa decisão. Eu não sei se você lembra, por exemplo, quando Ló, sobrinho de Abraão, vivia em Sodoma, e Deus havia prometido destruir aquela cidade. Ei, presta bastante atenção. Tem coisas que nós sabemos, que se nós continuarmos, a coisa vai correr mal. E nós decidimos permanecer. Por que nós não decidimos mudar? Por que nós não decidimos mudar a história da nossa vida? Por que nós não decidimos mudar as nossas atitudes? Repare algo. A Bíblia diz que Deus enviou anjos à casa de Ló. Não sei se você conhece esse texto. Deus envia anjos à casa de Ló para retirar ele de lá praticamente. O Senhor estava assim: pelo amor de Deus, eu amo tanto a vida de vocês, que já que vocês não ouvem a minha voz, ouvem os anjos estão aí para te empurrar, para te tirar dessa situação. Já que você não está lendo a Bíblia, pelo menos ouve esse pastor que está pregando na Margem Sul hoje de manhã. Já que você não está tendo um devocional, ouve esse pastor que está pregando às 10 horas da manhã, porque ele te trouxe aqui não para te confortar, mas ele te trouxe aqui para te confrontar com uma mudança. E não é porque ele quer atacar você, mas é porque ele quer amar você cada dia mais e quer ver você florescer. Quando Deus olha para nós, ele não olha para nós apenas como nós olhamos, mas ele olha para aquilo que ele vai fazer através de nós. Por isso que as lutas não têm a ver conosco, mas tem a ver com aquilo que Deus vai fazer através de nós. Praticamente Deus teve que arrastá-lo. A misericórdia de Deus estava empurrando ele para uma decisão. Será que hoje a misericórdia de Deus está te empurrando para uma decisão enquanto eu estou pregando aqui? Será que você está se sentindo empurrado? Será que você já está pensando como eu vou tomar aquela decisão? O que eu vou fazer amanhã, 7 horas da manhã? O que eu vou fazer amanhã, 8 horas da manhã? Tem pessoas que já perderam tantas oportunidades porque decidiram não decidir para o lugar certo. Ei, presta bastante atenção. Presta bastante atenção. Estava indo na marra, mas o seu coração não estava na direção de Deus. Estava indo na marra, mas o coração não estava diante de Deus. Mas por outro lado, a decisão ela tem um problema. É que Deus ele limpa as mãos. E ele fala: eu já te dei a oportunidade. Uma coisa é quando nós não temos oportunidades. E outra coisa é quando nós temos oportunidades. Nesta manhã não há aqui ninguém que possa dizer: eu não tive oportunidade de ouvir uma palavra que me pedisse para tomar uma decisão de perdoar,
de voltar atrás, de colocar a minha casa em ordem, de colocar a minha vida espiritual em ordem, de colocar o templo do Espírito Santo em ordem. A minha avó mineira dizia, cavalo arriado só passa na porta uma vez. Quem já ouviu esse termo? Cavalo arriado, para você sentar confortavelmente, só passa na sua porta uma vez. Se ele passar a segunda, se ele passar a primeira e você não montar a segunda, você vai ter que montar no pelo, e no pelo custa, no pelo machuca. Sabe o que o Senhor está falando aqui? O Senhor está falando assim, aproveite as oportunidades, aproveite enquanto há tempo. Aproveite, não espere a pessoa morrer para você dar um buquê de rosas. Não espere a sua mãe morrer para pedir perdão. Não espere o seu irmão morrer para pedir perdão. Não espere o seu pai morrer para pedir perdão. Não espere nada acontecer para você falar. Não tome decisão. Tem decisão que não é para hoje, é para ontem. Tem decisão que não é para ontem, é para antes de ontem. Tem decisões que você já precisa tomar ela há muito tempo. E o Senhor está dizendo, até quando você vai ter pena de Saul? Até quando você vai ter pena? Até quando você vai deixar que essa decisão, até quando você vai deixar que essa realidade mude a sua casa? Ei, presta atenção. Quem lembra de Zaqueu aqui? Zaqueu teve oportunidade. Zaqueu teve oportunidade. E o que ele fez com a oportunidade? Agarrou ela. O jovem rico teve oportunidade. O que ele fez com a oportunidade? Desprezou ela. Desprezou ela. E tem aqui uma característica muito interessante no jovem rico. Porque o jovem rico queria decidir do jeito dele. Mas não tem a ver com o nosso jeito, tem a ver com o jeito de Deus. Hoje eu creio que em nome de Jesus, nós estamos aqui nesta manhã porque o Senhor está te dando oportunidade, mas o Senhor também está te dando tempo. O Senhor está te dando tempo. Ainda tem internet, ainda tem telefone, ainda tem tempo, ainda tem oportunidade, ainda tem palavra. Pastor, mas eu não sei o que vai acontecer do outro lado. Não se preocupe com o outro lado, se preocupe com a sua decisão em tomar hoje. Até quando você vai lidar com essa dor? Até quando você vai lidar com essa realidade que te acompanha? Que todas as vezes que você ouve sobre alguém ou sobre algo, você está sempre, eu não sei porquê, o sermão não estava ligado, mas está muito focado hoje para a cura interior, para a libertação, está muito focado hoje para que você desvincule de laços do passado, de realidades. Mas até quando? Até quando? Até quando esse inimigo invisível ele vai atacar você? Até quando esse inimigo invisível ele vai permear a sua vida, a sua casa, a sua família? Até quando? Agora nós estamos falando da urgência. Agora eu quero falar também do alcance. Quantas pessoas podem estar sendo afetadas por causa dessa decisão? Eu não sei se você sabe, mas a forma como você foi criado vai determinar a forma como você cria. A forma como você foi abraçado vai determinar a forma como você abraça. A forma como você leva a sua vida, ou como levaram você a sua vida, vai permear. Presta bastante atenção numa coisa. Vira para esse irmão que está do seu lado com muito carinho e diga para ele assim: meu irmão, não se engane. Você só pode dar o que você tem. O que tem aí? O que tem aí? Até quando você vai tolerar ser uma mina de água que não se aproveita? Até quando você já começou com aquelas pessoas que a pessoa é sempre amargurada, a pessoa, você vai começar, bom dia, então, tá tudo bem? Vai se andando. Então, como é que vão as coisas? Um dia de cada vez. Aí é difícil, né? O cara lê o livro, aí tudo bem. Né? Mas é uma pessoa pessimista, é uma pessoa que não tem uma visão de futuro, é uma pessoa que não tem uma visão de fé, uma visão de esperança, uma visão que leva a outro nível. Ei, presta bastante atenção. Quando a nossa inércia, ela atinge quem está do nosso lado, nós não estamos apenas nos destruindo, mas nós estamos destruindo outras pessoas.
Talvez uma conversa com seu filho, talvez uma conversa com a sua filha, talvez uma conversa com a sua esposa, seria uma boa forma de você se olhar no espelho. Pergunta ao seu filho se ele queria ser tratado diferente. Pergunta à sua filha se ela queria ser tratada diferente. Pergunta ao seu marido se ele queria ser tratado diferente. Pergunta à sua esposa se ela queria ser tratada diferente. Pergunte. O nosso maior desafio não é... Repare, é um desafio quando nos atinge, mas o problema é que atinge também. E aqui quando o Senhor olha para Samuel e diz, até quando? Até quando o Senhor está falando assim, meu Deus, você vai tolerar até quando que esse povo seja perdido? Porque não é só ele, mas é tudo que está saindo da boca dele, está contaminando esse povo, está levando esse povo para um lugar que não deve levar, está levando esse povo para um sentimento que não deve levar, está levando esse povo para uma crença que não deve levar, está levando esse povo a acreditar em coisas que não deve acreditar. Ou seja, porque tem um alcance. Existe uma responsabilidade proporcional diante de pessoas e diante de Deus. Ei, fala com você, se eu tenho uma responsabilidade proporcional, não só diante de Deus, mas também diante de pessoas. Diante de pessoas, você é responsável por aquilo que fala, você é responsável por aquilo que faz, você é responsável pela forma como você olha, você é responsável pela forma como você abraça, você é responsável pela forma como você toca, você é responsável pela forma como você responde, e nós sabemos disso. A forma como nós agimos, a forma como nós alcançamos as pessoas. Então toda decisão ela tem um alcance, mas também toda procrastinação também tem um alcance. E quando nós entendemos isso, nós não deixamos mais isso, nós não deixamos mais viver essa realidade. Se nós formos em Êxodo, capítulo 10, verso 3, nós vamos ver Moisés confrontando Faraó. Nós vamos ver ali uma realidade. Era um homem poderoso daquele império. Era um homem poderoso, mas precisou ser confrontado. Porque decisões espirituais são mais importantes do que as decisões reais. Quando nós decidimos perdoar, quando nós decidimos decidir, quando nós falamos, Senhor, a partir de hoje eu vou mudar, a partir de hoje eu vou tomar uma decisão, e essa decisão vai mudar a história da minha casa, vai mudar a história da minha família. Ei, presta bastante atenção, o Egito estava sendo visitado por pragas, por maldições, estava assolando aquela nação. Precisava de haver um confronto, precisava de haver alguém que mudasse o cenário daquela realidade. O que está acontecendo na sua casa? O que está acontecendo na sua família? A Bíblia diz que Faraó endurece o coração e não quis deixar os filhos de Israel sair. Olha só para você ver. Como é que nós estamos lidando com isso? Pois eram escravos no Egito. Tem pessoas que são escravos da falta de perdão, escravos da amargura. Tem pessoas que são escravos daquilo que receberam um dia, escravos daquilo que viveram um dia. Mas hoje, em nome de Jesus, você não vai mais viver debaixo desse jugo. A partir de hoje você está cancelando, você está selando, e ninguém vai mais ser alcançado por uma decisão de procrastinar, por uma decisão de não decidir. Hoje você vai sair daqui decidido, em nome de Jesus. Mas existe também uma exclusividade na sua decisão. Aquilo que você está vivendo, aquilo que você está passando, há mais alguém que pode decidir a não ser você? Porque nós entramos aqui num campo de que eu sou assim, porque o meu pai foi assim. Eu sou assim porque o meu pai fez isso comigo. Eu sou assim porque a minha mãe fez isso comigo. Eu sou assim, acabou, pronto. Está na hora de chegar e tomar uma decisão a partir de agora. O povo não precisava ser do jeito que Saul queria, o povo poderia mudar, mas o povo foi que escolheu não decidir. Mas o Senhor interviu através do povo e por amor do povo. E eu creio que nesta manhã existe uma intervenção divina do Senhor para a sua vida. Ei, quem mais
pode fazer o que precisa ser feito. O que depende de você, você já está fazendo. O que depende da sua autoridade, você já está fazendo. Quem mais pode fazer? Existe uma exclusividade. Será que alguém pode resolver o que precisa ser resolvido, ou é só eu que preciso resolver? Será que eu estou instalando a culpa na igreja? Estou instalando a culpa da minha esposa? Estou instalando a culpa do meu pastor? Estou instalando a culpa da minha filha, do meu filho, do meu patrão? Por uma dor que eu preciso resolver, por uma realidade que eu preciso resolver. Eu vim aqui para lhe dizer que esse inimigo, ele é invisível, você não vê ele. Você não vê ele, mas ele está aí, ó, na sua mente, ele está aí no seu coração, ele está aí vivendo, te fazendo ter realidades terríveis, e vivendo, sofrendo. E Deus falando assim de longe: eu só estou esperando a igreja reunida na Lagoinha Margem Sul às 10 horas da manhã tomar uma decisão, porque tudo que ela precisa, eu já tenho uma solução, eu já tenho um novo caminho, eu já tenho aberto um caminho, nem que seja no deserto, eu já tenho aberto um caminho, nem que seja num momento difícil, nem que seja numa situação que é impossível aos olhos dos homens, mas aos olhos de Deus é possível. Eu só estou à espera de uma decisão nesta manhã. O Senhor trouxe aqui para lhe dizer: eu só estou à espera que você levante e fala: acabou! Esse medo não me domina mais, essa tristeza não me domina mais, essa depressão não me domina mais, esse rancor não me domina mais, essa amargura não me domina mais, essa pobreza não me domina mais, essa frieza não me domina mais. Não! Porque eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Senhor está lá de cima e já proveu. Quantas pessoas? Essa semana eu atendi um jovem. Ele diz: pastor, se eu confessar, ele usou essas palavras: se eu confessar, a casa cai. Eu falei: não se preocupe, a casa velha vai cair, mas tem uma casa nova para reconstruir. Pode ficar tranquilo que você não vai ficar sem casa. Às vezes o nosso maior problema é achar que a casa vai cair, mas que você não tem um Deus que é reconstrutor, que você não tem um Deus que pode construir novamente uma nova casa, uma nova história, um novo momento, um novo casamento. Oi, o que precisa ser feito tem que ser feito, independentemente das circunstâncias e das consequências. Mas nós precisamos sair daqui hoje falando: o que é para mim tomar decisão, eu não vou negligenciar. Ei, presta bastante atenção. Existem situações na sua casa, existem situações na sua família, que a chave não está na mão de mais ninguém, só na sua. O restante da sua família não está tendo a oportunidade de ouvir essa palavra, mas você está. Sabe o que o Senhor está fazendo aqui hoje? Ele está te entregando uma chave. E essa chave está na sua mão. Agora, ter a chave e não acessar a porta é a mesma coisa de não ter a chave. Ter a chave e não acessar a porta é a mesma coisa de não ter a chave. Ei, presta bastante atenção. Quando nós entendemos isso, eu não sei se você lembra da história de Esther. Esther era uma escrava. Deus a abençoou e ela se torna uma de escrava para rainha. Mas a Bíblia diz que de repente há um decreto que o povo dela fosse exterminado. Meu Deus, hein? Hã? De escrava a rainha. Aí vem um decreto: elimina esse povo, elimina todo o povo judeu. Não quero mais esse povo. Presta bastante atenção. Quem era a única pessoa que podia mudar a história do povo dela?
quem era. A única pessoa que podia mudar a história daquele assassinato em massa. Existem Esteras aqui nessa manhã. Existem Esteras aqui nessa manhã. Que o Senhor tirou do império das trevas, te transformou para um reino de luz, está te munindo, está te dando palavra, está te dando direcionamento, e você vai para aquele ambiente de morte, para aquele ambiente de tristeza, para aquele ambiente difícil, para aquele ambiente complicado, e você vai ter sabedoria, você vai interceder, você vai viver realidades. Ei, presta bastante atenção. Esther era a única que podia estar diante daquele que podia mudar o decreto. Existem famílias aqui que não têm acesso, ou não têm sabedoria para ter acesso, mas você tem sabedoria, você tem acesso, e a partir de hoje, essa decisão, não espere outra pessoa tomar decisão, essa decisão é sua. Abra comigo a sua Bíblia, por favor, em Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2. Nós vamos ler do verso 20 ao 23. Nós estamos há 7 anos de igreja. E nesses 7 anos, nós iremos viver a manifestação da glória, do poder, da graça de Deus, se nós não procrastinarmos. E quando nós falamos de igreja, nós não estamos falando de placa, porque se placa de igreja fosse importante, não ficava do lado de fora. O que é importante é a igreja do Senhor Jesus, e a igreja do Senhor Jesus está reunida aqui. A igreja do Senhor Jesus está reunida aqui. Olha o que o Senhor diz, olha o que o próprio Jesus disse. Apocalipse 2, vamos ler do 20 ao 23. Vamos ler do 18 em diante. Vamos ler do 18. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes a latão reluzente. Conheço as tuas obras, o teu amor, o teu serviço, a tua fé e a tua perseverança. Sei que as tuas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza. Com o seu ensino, ela engana os meus servos, seduzindo-os a prostituírem e a comerem das coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade, mas ela não quer se arrepender. Portanto, a lançarei num leito de dores, bem como em grande tribulação os que com ela adulteraram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Ferirei de morte os seus filhos, e então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que esquadrinha a mente e o coração, e darei a cada um de vós segundo as suas obras. Aqui uma palavra em que ele diz: eu dei tempo para que houvesse um conserto. Eu dei tempo para que ela decidisse decidir. Eu dei tempo para que houvesse uma decisão real. Mas uma coisa é eu não conhecer a decisão. Outra coisa é eu não querer tomar a decisão. E a Bíblia é clara em dizer que Ele esquadrinha os nossos corações, Ele esquadrinha a nossa mente, Ele esquadrinha o nosso interior, Ele sabe de tudo.
Ele sabe exatamente o que passa na sua mente, Ele sabe exatamente o que passa no seu coração, Ele sabe a dureza do seu coração, mas agora a nossa britadeira, que é o Espírito Santo, eu sei que já está aí trabalhando nesse coração, para que ele possa ser partido, para que ele possa ser amolecido, para que você possa viver um novo de Deus, uma nova realidade. Talvez você possa olhar para esse texto, ei, presta bastante atenção. Talvez você possa olhar para esse texto e falar assim: que Deus mau, que Deus ruim, que Deus é esse? Não, 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 não. Eu olho para esse texto e vejo: uau, é um Deus que dá tempo, é um Deus cheio de graça, é um Deus cheio de amor, é um Deus que ensina, é um Deus que nos dá a oportunidade de se arrepender, é um Deus que nos dá a oportunidade de mudar, é um Deus que nos dá a oportunidade de sair daqui e falar assim: eu vou mudar. Eu não vou permanecer. Eu não quero fazer aquilo que desagrada a Deus. Eu quero fazer aquilo que agrada. Sabe o que eu vejo nesse texto aqui? Eu não vejo aqui punição. Eu vejo graça. Eu vejo um favor de Deus sendo alcançado na minha vida, apesar de eu não merecer Ele. Apesar de eu não merecer, o Senhor quer me salvar, o Senhor quer mudar a minha vida, quer mudar a minha história, quer mudar. Ei, graça não é permissão para você andar como você acha que você deve andar, mas graça é permissão para você viver de acordo com a vontade, com os princípios que Deus tem para a sua vida. E quando nós entendemos isso, eu não quero que você termine como Jezabel, eu não quero que você termine como Sansão, eu não quero que você termine como Judas, mas eu quero que você termine como homens e mulheres que decidiram mudar, que decidiram fazer história. Eu creio que nesta manhã nós temos aqui Zaqueus, eu creio que nesta manhã nós temos aqui homens, nós temos aqui Paulos, eu creio que nesta manhã aqui nós temos Estérs, nós temos homens e mulheres que decidiram mudar, decidiram mudar. Agora eu quero te fazer uma pergunta, e eu quero que você feche os seus olhos. Eu quero te fazer duas perguntas. Primeiro Samuel, capítulo 16. A Bíblia diz que disse o Senhor a Samuel. Mas agora disse o Senhor a você. Até quando você vai tolerar? Até quando você vai decidir não decidir? Até quando você vai deixar de fazer aquilo que Deus já te mandou fazer, mas você não quer fazer? Até quando você vai viver nesta realidade? E aqui eu termino com a sua resposta. O recado que Deus tem para essa igreja nesta manhã é: não procrastine. Não deixe de fazer o que precisa ser feito. Mas ao mesmo tempo, Ele é um Deus amoroso, Ele é um Deus fiel, Ele é um Deus cheio de graça, Ele é um Deus que o favor dEle nos alcança. E nesta manhã, Ele está aqui para envolver você com o amor dEle, para envolver você com o perdão dEle, para envolver você com a graça dEle, para envolver você com tudo aquilo que você precisa para você tomar essa decisão. E eu queria que você ficasse de pé, mas que você não conversasse com ninguém agora. A única voz que você precisa ouvir nesta manhã é a voz de Deus. A Bíblia vai dizer que Samuel enche o seu chifre de azeite e vai onde é necessário ir. Preste bastante atenção. Preste bastante atenção. A Bíblia diz que Samuel enche o seu chifre de azeite e vai onde é necessário ir. E quando ele chega lá, ele está diante de escolhas. Ele está diante de decisões.
E eu vim aqui para lhe dizer que o fato de uma decisão, ela ter uma urgência, ela ter um alcance e ela ter uma exclusividade, não significa que ela tenha que ser tomada de qualquer jeito. A Bíblia diz que quando Samuel chega na casa de Jessé, para tomar uma decisão de quem o Senhor já tinha provido, aparece o primeiro, não era? Aparece o segundo, não era? Aparece o terceiro, não era? O quarto, não era? O quinto, não era? O sexto, não era? O sétimo, não era? E a Bíblia diz que Samuel, direcionado, inspirado pelo Espírito Santo de Deus e pelo próprio Deus, decide fazer uma pergunta. E essa pergunta muda toda a história da sua vida, da sua escolha e da nação de Israel. Preste bastante atenção no que eu vou te dizer agora. Qual é a pergunta que você precisa fazer para você agora? Feche os seus olhos. Esse momento é muito espiritual. Enquanto eu pregava, o Espírito Santo estava colocando na sua mente coisas que você precisa decidir. E você estava avaliando a urgência, você estava avaliando o alcance, você estava avaliando a exclusividade. Mas a minha pergunta para você agora é: que pergunta você tem que fazer para você mesmo, para que você possa tomar a decisão certa nesta manhã? Eu queria que você ficasse com seus olhos fechados enquanto o Ministério de Louvor vai ministrar uma canção. Eu queria que esse momento fosse um momento de reflexão, porque esse momento vai ser um momento de viragem na sua vida, vai ser um momento de viragem na sua história. A partir de hoje você vai começar a receber contatos. A partir de hoje você vai começar a receber mensagens que você já não recebia há muito tempo. A partir de hoje você vai começar a colocar a sua vida em ordem. A partir de hoje você vai começar a colocar vida física, emocional e espiritual. A partir de hoje você vai começar a trabalhar em áreas da sua vida que você nunca tocou, que são verdadeiros esconderijos da sua alma, são verdadeiros esconderijos da sua mente, são verdadeiros esconderijos do seu coração. Mas o Senhor te trouxe aqui hoje porque Ele quer começar a trabalhar. Que pergunta você precisa fazer para você mesmo agora? É só você e ele agora, é só você e ele. Porque eu não estou sozinho nessa guerra, está comigo o braço forte do Senhor. Aquele que é ele que está aqui nessa manhã. Declara isso.
Não vai, não vai. Porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor. Eu vou decidir. Aquele que acalma o vento, aquele que aperta o mar, que tira a força do fogo. Declara isso. Faz o meu jejuar. O Deus que derruba as muralhas, Deus que faz mais difícil. É o mesmo que bradava em alto, não tema só contigo. Deus já caminho aberto Enquanto nós louvávamos aqui, o Senhor me mostrava pessoas que falavam assim: pastor, eu preciso decidir, mas eu não consigo. O Senhor não sabe a decisão como é difícil, porque essa decisão ela vai envolver rompimentos. Essa decisão ela vai envolver prejuízos. Ei, o Senhor não te trouxe aqui nessa manhã à toa. Você que precisa tomar essa decisão e você não sabe nem por onde começar. Eu quero orar por você aqui. Vem aqui à frente, vem aqui à frente. Pode vir. Você que precisa tomar essa decisão. Não fica no seu lugar. Existem decisões que são muito difíceis. Não negligencie isso. Pode vir. Não negligencie isso. Existe aqui nessa manhã um homem. Existe aqui um homem nesta manhã que precisa tomar uma decisão. E você não sabe como fazer. Você acha que você não tem saída. Eu vim aqui para lhe dizer que o Senhor já trouxe a saída para você. Já tem saída para você. Pode vir aqui à frente. Já tem saída para você. Já tem saída. E o Senhor quer liberar essa saída sobre a sua vida. Queria pedir os pastores e intercessores aqui dessa casa para orar para os irmãos que estão aqui na frente. Se você precisa tomar uma decisão, seja na esfera física, seja na esfera emocional, ou seja na esfera espiritual, vem aqui à frente, por favor. Hoje vai ser uma mudança. Na sua vida. Esses 7 anos, eles não são à toa. Pode vir diante do altar que o Senhor vai te dar essa direção.
Beba desse rio, beba desse rio, beba desse rio. Em tempo de guerra, nunca pare de lutar. Diz assim: em tempo de guerra, nunca pare de Estenda a sua mão assim, igreja. Estenda a sua mão assim, igreja. Existe um revestimento aqui hoje. Estenda assim, estenda bem alto, bem alto, bem alto. Fala, Senhor, eu quero beber desse rio. Eu quero beber desse rio. Eu não saio daqui hoje, eu não saio daqui hoje. Eu não saio daqui hoje transformado, renovado, regenerado. Eu não sei se você lembra. Quando Deus, Ele dá uma direção para Adão e para Eva. Escuta o que eu vou lhe dizer nesta manhã. A sua decisão determina se você quer o paraíso ou se você quer o inferno na sua vida. Adão e Eva, estando no paraíso, eles decidiram virar o inferno. E nesta manhã, eu não poderia terminar este culto Sete é mudança de estação. 7 é mudança de nível. 7 é um novo tempo, um novo mover. E nós já podemos beber dele aqui um pouquinho. Mas eu não poderia sair daqui sem dar 2 oportunidades. E a primeira oportunidade é para você que nunca entregou a sua vida para Jesus. Pastor, eu já entreguei, mas você nunca declarou publicamente, você nunca levantou sua mão em um local público, porque isso é uma decisão. E você disse assim: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu te peço perdão por todos os meus pecados cometidos, seja por obras, seja por palavras, seja por pensamentos. Eu quero entregar a minha vida para Jesus hoje. Se existe alguém aqui nesta manhã que decide tomar essa decisão, a única coisa que você precisa é levantar a sua mão direita aonde você está. Aonde você está, você levanta a sua mão direita. A segunda oportunidade que eu quero dar nesta manhã é para você que um dia já tomou essa decisão, mas em algum momento você se afastou dos caminhos do Senhor. E não importa por que você se afastou, o que importa é que você vai voltar. E a única coisa que eu preciso que você faça é que você levanta a sua mão direita assim e você decide retornar aos caminhos do Senhor nesta manhã. Levanta-se a sua mão direita, eu quero ver você. É a única coisa que você precisa fazer. Ou entregar a sua vida, ou se reconciliar com Ele. Levanta, levanta, nós temos algumas mãos levantadas. Levanta bem alto, porque eu quero essa decisão de levantar a mão.
Você já acessou o céu, você já acessou o mundo espiritual. Levanta bem alto, você que quer entregar a sua vida e você que quer tomar essa decisão de reconciliação. Levanta assim, bem alto, bem alto, bem alto. Oh, meu Deus, que alegria. Jesus, obrigado, Jesus. Você pode, se eu te pedir uma coisa, você não se importa? Eu queria muito poder te dar um abraço. Vem aqui à frente, rapidinho, rapidinho, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vocês que levantaram as mãos, vem cá. Eu quero só te dar um abraço, vem cá, rapidinho, vem. Por favor, vem cá, vem cá. Vai ser muito bom. Em cima de cada montanha, eu não procuro por pelas águas mais longes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Eu só queria que vocês repetissem uma oração comigo. Essa decisão que vocês tomaram é uma decisão tão linda. Parece que é algo normal. Mas vocês vão ver que não é. Eu tomei essa decisão quando eu tinha 11 anos de idade. Desde então, essa decisão mudou minha vida. Não foram fáceis os momentos, mas uma certeza eu tive em todos eles, que Jesus estava comigo. E essa certeza vocês podem ter também. Ainda que a caminhada enrijeça em algum momento, mas Jesus nunca vai deixar vocês. E eu queria que toda a igreja e também vocês repetissem uma oração comigo assim: Senhor Jesus, nesta manhã eu ouvi a tua palavra, e a tua palavra mudou a minha vida, mudará a minha história, mudará a minha forma de caminhar. Por isso hoje eu lhe peço perdão por todas as minhas falhas, por todas as vezes que eu decidi não decidir e que eu desagradei ao Senhor. Hoje eu o reconheço como meu único, suficiente Senhor e Salvador. Escreve meu nome no livro da vida, porque eu quero viver eternamente ao seu lado. Amém. Glória a Deus. Olha para mim aqui, olha para mim aqui. A Bíblia diz que nesse momento há uma festa no céu. E se há uma festa no céu, tem que haver uma festa na terra também. Então, Lagoinha Margem Sul está em festa e vocês também estão em festa, o céu está em festa. Então vamos fazer o seguinte: vou fazer um negócio aqui legal, vocês vão gostar. Eu vou contar até 3. E no 3 vocês vão virar para trás. E aí eu vou apresentar para vocês uma família que ela não é perfeita, mas ela é apaixonada por Jesus. É uma família que vai abraçar vocês, é uma família que vai caminhar com vocês, é uma família que vai caminhar seja na alegria, na tristeza, nos desafios, tá? Então eu vou contar até 3. No 3 vocês vão olhar para trás, pode ser, né? Não pode olhar antes, não pode fazer batota, hein? Tá bom? Só no 3, tá bom? Vamos lá então. Então tem festa aqui ou não tem? Tem festa aqui ou não tem? Tem festa aqui ou não tem? Cadê o bumbo? Cadê o bumbo? Vem aqui, batera, ô batera. Cadê o bumbo? Bumbo?
Esse bolo é fake ou dá pra comer? Ah, então não é isso, não? Muito bem. Queria chamar aqui os pastores. Vem cá, pastor. Vem cá. Muito bem. Vem cá, amor. Celebrar aqui juntos aqui. Meu Deus, 7 anos, né? 7 anos. 7 anos não são 7 dias, nem 7 semanas. Vire para esse irmão que está do seu lado e fala para ele: você está fazendo parte dessa história. Fala para ele: isso é só o começo, tenha lá calma. Só o começo, é só o começo. Glória a Deus, aleluia. Que bênção, que bênção. Obrigado, viu, pastor Genildo, pastora Vitória. Eu chamei de você de quê, cara? Viviane? Misericórdia, Jesus. A senhora parece com Viviane também. Será que eu olhei para a senhora e pensei que era Viviane Martinello? Ah! Pastor Genildo, pastora Vitória, a Brenda, a Bia, essa família tão preciosa que Deus tem. Olha o Tony aí. Cadê o Tony? Cadê o Tony? Ué, então. Vai ficar ao pé de mim, não? Hã? Você sabia que os netos, deixa eu contar um segredo para você, sabia que os netos do pastor Genildo, se eles pudessem, eles brigavam lá em Lisboa? O vô é que não deixa. Amém. Mas vamos orar por esse tempo. Vira para esse irmão que está do seu lado e fala assim: olha, você está fazendo 7 anos de igreja. Fala com ele: você está trabalhando? Fala que você está trabalhando? Fala assim, ó, quem não trabalha, dá trabalho, viu? Você quer trabalhar ou quer dar trabalho? Então procura o pastor Genildo, 7 anos, né? Nós cremos que Deus está fazendo, irá fazer, será muito maior. Então vamos orar, então. Agora, Deus abençoe os 7 anos, né? Eu gosto tanto de ver minha esposa orar, né? Ora por nós, abençoa a gente. Nós vamos orar pelos pastores. Amém? Pode ficar de pé mesmo, vem mais pra cá. Levante sua mão pra cá. Pai, obrigada, Jesus. Obrigada pelo teu amor, pela tua fidelidade, pelo teu cuidado. Obrigada, Senhor, porque até que tu tens nos sustentado, Senhor. Tu tens sido fiel. Tu tens sido um Pai que tem nos alcançado dia após dia, Senhor. Nunca nos deixe, Senhor, perder o amor pela sua presença, o cuidado e a tua vontade, Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, eu te peço, Senhor, pela vida dos pastores dessa igreja, Senhor, que eles possam cada dia mais e mais serem apaixonados por Jesus Cristo, que eles possam cada dia mais e mais derramar sobre a vida dessa igreja o amor do Senhor pelos órfãos, pelas viúvas, pelos necessitados, Pai. Que eles possam cada dia mais e mais, Senhor, ser tementes a Deus, buscar a sua vontade, Senhor, que é sempre boa, agradável e perfeita, Senhor. A tua palavra fala que tudo que nós colocamos à planta dos nossos pés, o Senhor nos dá como herança, Senhor. Lagoinha, margem sul, é herança do Senhor, não é herança de homem nenhum. Nesse lugar, a palavra, a adoração, a louvor, ao poder do nome de Jesus para curar, libertar e abrir a porta para aqueles que querem receber Jesus como seu único, suficiente Senhor e Salvador. Protege, Senhor, a casa dos teus filhos. Protege a pastora Vitória, Senhor. Continua dando a ela poder e autoridade no nome de Jesus. Que o Senhor possa proteger a vida do pastor Genilson, Pai. Que ele possa continuar sendo esse homem de Deus com a humildade que o Senhor derramou sobre a vida deles. Protege a vida das filhas, Senhor, dos netos, Pai. Que tudo seja para a honra e a glória do Teu nome, Senhor. Que esses 7 anos multipliquem, tripliquem, quadripliquem, Senhor. Essa igreja, Senhor, eu creio que daqui a mais um ano ela não caberá nesse lugar, Pai. Oh, Pai, eu creio que o Senhor apresentará um lugar novo,
pessoas novas que trabalharão na obra do Senhor, não para homens, mas para a glória do teu nome, Pai. Eu te peço, Senhor, pela vida de cada voluntário dessa casa, Senhor. Continue abençoando a casa de cada voluntário aqui nesse lugar, Senhor. Acampe com os teus anjos ao redor da casa deles, a vossa casa, a vossa família, o vosso trabalho, Senhor. E acrescente ao rebanho do Senhor, a essa casa, porque eu creio que esse é um novo de Deus. O número 7, Pai, representa a perfeição do Senhor. O número 7 representa, Senhor, a glorificação do teu nome. Pai, obrigada, Senhor. Obrigada que nós possamos ser alcançados pela tua graça e sua misericórdia todos os dias da nossa vida, e que nós possamos avançar, porque a igreja é do Senhor. A igreja é do Senhor. A igreja é do Senhor. Aleluia! Em nome de Jesus. Amém e amém. E nós cantamos o quê? Parabéns pra você.